Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 49, versos 14 a 16. E assim nos diz a palavra do Senhor. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Sentir-se desamparado talvez seja um dos sentimentos que mais aflige a nós como cristãos, especialmente naqueles momentos em que vemos diante de nós um quadro impossível, aonde pessoas não podem nos socorrer, aonde não há o que se fazer. E muitas vezes as nossas orações, a impressão que dá é que elas não passam do teto. E nós não encontramos então um socorro. E muitas vezes nos sentimos como aquele povo, o povo ali de Israel, que havia sido trabalhado pelo Senhor, porque eles haviam pecado, eles haviam sido levados ao cativeiro, e o Senhor por várias vezes usa os seus profetas dizendo que o Senhor havia de restaurá-los, havia de fazer coisa nova no meio deles, mas o sentimento que eles tinham naquele momento é que o Senhor os havia desamparado, é que o Senhor havia se esquecido deles. E eu creio que a gente pensar nisso é muito importante, porque quando nós olhamos em todo o texto ou no contexto aqui do profeta, nós vamos entender que normalmente é errada essa concepção de nos sentirmos esquecidos por Deus. A primeira coisa é que Deus não nos esquece. Talvez haja um sentimento nosso, por Deus não estar vindo no nosso tempo, na nossa maneira, para fazer as coisas da maneira como nós desejamos. Aí o sentimento é de ter sido esquecidos. Eu não sei se você, quando criança, estando no mesmo lugar e de repente você se sentiu que os seus pais saíram de perto. Mas a verdade é que foi um sentimento seu, porque o seu pai estava, mesmo de longe, olhando para você, cuidando de você. Por isso, esse sentimento de abandono muitas vezes é algo que o diabo usa na vida do cristão, porque nem todas as coisas são do jeito que queremos. A palavra fala que eu posso orar, colocar diante de Deus a minha necessidade, mas também a palavra diz que quem pode dar a resposta é Deus, e é Ele que sabe os planos e os projetos, e não é no meu tempo e do meu jeito. E por isso é que eu tenho que me lembrar, Deus nunca se esquece dos seus, e Ele vai usar duas figuras. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero que você entenda uma coisa, pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta? Pode uma mãe se esquecer do filho que está no seu ventre? E nós podemos dizer que não há um amor tão grande como o amor de mãe. Algo para a gente poder descrever do cuidado e do carinho e da proteção. Mas ainda assim o Senhor vem dizer, olha, pode, se porventura a mãe se esquecer do seu filho, mas tem uma coisa, eu não me esquecerei de vocês. Vocês estão sempre diante de mim. E mais uma coisa, além de tudo, eu gravei o nome de vocês na palma das minhas mãos. Ou seja, aquele povo, e eu posso dizer de nós também, o mais distante que nós estamos de Deus é na altura da sua mão. Porque em todo momento nós somos lembrados porque estamos gravados ali. E ainda assim ele diz que os muros estão diante dele. Ou seja, a cidade estava destruída, não havia muros, mas Deus tinha uma planta. Mesmo que as coisas estivessem destruídas, Deus ele tinha um projeto maior. Por isso eu quero te dizer, o mesmo Deus que disse isso lá no passado, para esses que tinham o coração se sentindo desamparados, para esses que tinham sentido esse esquecimento, achando que Deus os havia esquecido, e o Senhor vai dizer assim, de forma alguma eu esqueço vocês. E também é assim o amor de Deus por nós, o Senhor não nos esquece. E a maior demonstração disso é dele ter enviado o próprio Filho por vir sobre a face da terra, por ter vivido, por ter morrido na cruz do Calvário e por ele ter nos chamado para que sejamos seus filhos. Você não é esquecido por Deus. Não importa o que você esteja vivendo, você não está sozinho. Por mais que o inimigo tente te fazer querer que você sinta-se como desamparado ou esquecido, Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está com os olhos voltados, porque diz a palavra que Ele não pode nos esquecer, porque Ele nos ama. E é a Ele que eu quero orar agora, colocando a minha e a sua vida e agradecendo a Ele por tão grande amor e por tão grande cuidado que Ele tem por cada um de nós. Vamos orar. Pai, eu te louvo
porque eu sei que os teus olhos estão voltados a cada um dos teus filhos agora. E nesse dia, Pai amado, mesmo em decorrência das lutas, ou, Pai amado, da ausência de uma resposta visível, eu quero pedir ao Pai amado que o Teu Espírito os envolva. A Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por isso não estamos sozinhos. Pai amado, que esse sentimento seja real e que isso encha os nossos corações e faça com que possamos tirar, mandar bem para longe todo o sentimento de desamparo ou o sentimento de ter sido esquecidos, porque esta não é a verdade. O Senhor nos ama e cuida de nós. Por isso te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.